Você lembra quando Jesus disse, não acumule tesouros nessa terra? O que ele quis dizer quando ele falou isso? Quando ele falou para não acumular tesouros nessa vida, Jesus estava falando sobre aquilo que nós mais priorizamos, o que é importante para nós, aquilo que nós mais valorizamos, aquilo que toma as nossas afeições. Ele não estava necessariamente falando sobre dinheiro ou sobre as nossas posses, mas sobre a nossa atitude para com o dinheiro e com as posses dessa vida. Uma pessoa pode ser muito rica, ter muitos recursos e ainda assim caminhar com as mãos abertas e não ser escravo do dinheiro. E ao mesmo tempo, uma pessoa pode ter muito pouco, ser muito pobre e ainda assim caminhar com as mãos fechadas, não pensando nos outros, ser extremamente obsessivo e ganancioso. Jesus, então, no Novo Testamento deixa claro que a diferença entre as coisas que nós seguramos com as mãos fechadas, sem olhar à nossa volta, e a maneira que a gente lida com o dinheiro tem a ver com a questão do nosso coração. E a pergunta é o seguinte, como que nós, como cristãos, muitas vezes acumulamos não tesouros eternos, mas tesouros nessa terra? Muito simples. É quando nós nos tornamos devotos às coisas dessa vida, quando nós elevamos e exaltamos os nossos relacionamentos, as nossas posições, o nosso status acima do próprio Deus. É quando nós valorizamos mais o presente, os presentes que Deus nos dá, do que o próprio Deus que tem nos dado. E quando isso acontece, os nossos corações se tornam inquietos, as nossas preocupações se transformam em ansiedades que consomem o nosso coração e sem perceber, nós começamos a idolatrar as coisas dessa vida nos nossos corações. E quando nós fazemos isso, nós que somos filhos de Deus, entramos em um lugar de medo, porque nós temos medo de perder essas coisas. E Jesus já nos alertava, que as traças, elas corroem as coisas dessa vida, as coisas, elas enferrujam, os ladrões, eles roubam, os preços caem, os empregos são imprevisíveis, nós muitas vezes perdemos empregos, Por quê? Porque a vida, ela é incerta. Então o que Jesus nos diz? Ele nos diz, não acumule tesouros nessa terra onde todas essas coisas acontecem. Acumulem tesouros no céu. Jesus ele nos convida a investir a nossa vida, a nossa energia, as nossas afeições, a fazer com que o nosso coração valorize aquilo que realmente importa, aquilo que importa aos olhos de Deus, porque isso tem a ver com a escala da eternidade e tem a ver com realmente a gente ter o nosso coração semelhante a Jesus e priorizar o próprio Deus das nossas vidas.